Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geometria Dinâmica. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje qual é? Pode colocar para eles na tela. Atividade 3, fazendo cálculos no Scratch. A gente está mexendo no Scratch, a gente está entendendo como funciona, fazendo programações. Ontem a gente programou aí na última aula uma historinha, e agora a gente vai fazer cálculo. A gente vai propor aí que o personagem interaja com a pessoa, com o usuário, propondo alguma conta. Então o usuário vai falar um número e aí o personagem vai responder alguma conta. Então a gente está criando uma historinha, mas fazendo cálculos usando o Scratch, tá bom? E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui acompanhada do professor Osmar. Trouxe o Osmar de novo, né, Osmar? Olha. Quero ensinar Scratch para ele a todo custo. Ele disse que se encantou, que vai até baixar ali na casa dele, no computador, para fazer com a filha, né, Osmar? Você gostou, não gostou? Sim, adorei participar da aula, aprender mais um pouquinho com você, Roberto. E a gente está aqui para ser a sua cobaia. Cobaia. Meu cobaia no sentido de que ele está fazendo o meu papel de estudante. Sim. Né? Então eu fiz uma programação, eu vou explicar para ele o que é essa programação, para você aluno também, e aí eu vou mostrando passo a passo, olha, escolhe esse ator, muda para esse cenário, faz essa programação, e aí o Osmar vai fazendo, aprendendo o que eu propus, tá? Agora você, aluno, tem que desenvolver a sua programação. Pode fazer igual a minha? Pode, né, Osmar? Pode, mas você pode também fuçar, escolher outro ator, outro personagem, né, que é o ator, pode mudar alguma frase, pode mudar e investigar, procurar na internet, tem um monte de vídeo aberto aí, para vocês procurarem sobre o Scratch, então sinta-se à vontade, mas claro, tome como base a nossa aula para pelo menos ter um direcionamento e saber para onde ir. É uma boa referência. É bem legal, né? Boa. Então tá bom. Mas para começar a aula a gente vai falar do quê? Do aprofundamento, né, Osmar? É isso aí. Você lembra o nome desse aprofundamento? Lembro. Quer colar? Pode ser, o nosso aprofundamento aí é matemática conectada. Isso Estamos na área de mesmo. matemática e suas tecnologias, como não poderia deixar de ser. Unidade curricular de número 2, Roberta, jogos da estratégia à criação. E o nosso componente curricular aí é o famoso e já trabalhado muitas e muitas aulas aí, o Geometria Dinâmica. Certíssimo, arrasou, falou tudo direitinho. Colei um monte tudo. de aula minha, né? Colou tudo. Aí depois a gente falar um pouquinho, aí a gente fala do nome dos outros componentes. Será que o Osmar lembra? Lembro. Vou pôr aqui para ele colar. Olha lá, quem são os outros? Quem é que está no Conexões Lógicas, Eu e o Mundo? O professor Tony, sempre sorridente, simpático, não é? A professora Roberta está lá na Geometria Dinâmica. Que é este aqui, né? Esse componente curricular que a gente trabalha aqui durante as aulas. Professora Vivi, Universo Elétrico no Mundo dos Jogos. Mas que íntimo, né, professora Viviane? A gente chama ela de Vivi, porque... É, na mas o aluno é Viviane, ó, professora Viviane. E o design de games aí a cargo do professor Anderson, o multidisciplinar. Ele aí, o Anderson, domina um monte de área, né? É verdade. A Viviane também, porque a Viviane está em física, né? Mas ela também é da parte de matemática, né, Osmar? É isso aí. Não, todos nós estamos aí um pouquinho em cada um, mas eu quis brincar com você, desculpa aí, mas a Vivi, a gente chama ela de Vivi mesmo, mas é a professora Viviane, né, pra você, ela não tá mais acostumada. Que nem quando eu falo do Gilberto, né, fala Gilberto é o Giba, a gente conhece ele como Giba, vocês também conhecem, mas o nome dele é Gilberto, então a gente tem essas coisas aqui, né, Osmar? Não tem mas jeito. A gente cria uma relação de proximidade também. Pois é, e a gente acaba falando. Tranquilo aqui, né? Tranquilo. Eles já conhecem esses 4 componentes, eles trabalham esses 4 componentes, né, então tranquilo. A gente até na última aula aí do Tony eu participei junto para falar um pouquinho do Scratch e hoje a gente está aqui falando do Scratch novamente e usando o Osmar novamente para aprender. Então, verdade. Vamos ver onde a gente está, que é na atividade 3. Só lembrando, tá, aluno, que a atividade 3, 4, a 3 e a 4, elas são sobre o Scratch. Então, quando você quer aprender o Scratch, eu vou estar aqui dando várias aulas da atividade 3. Então não vai aparecer a aula da atividade 4, tá bom? A atividade 4, ela já é uma coisa o quê? Para você montar o seu jogo, tá bom? Então vamos lá, ó. O que a gente já fez na atividade 3, tá, Osmar? Aula 1, a gente tem aqui o nome Baixando a Plataforma Scratch. Legal. Eu ensinei os estudantes a baixar a plataforma, se inscrever na plataforma, procurar lá o idioma, né, português brasileiro, para poder mexer e tal, e saber. Lembrando que, pode vir aqui, aluno, comigo, ó. Lembrando que você pode fazer isso online, tá bom? Então, você tendo internet, você pode mexer no Scratch no próprio site dele. Porém, se você não tem internet, né, Osmar? Melhor você baixar. Legal baixar. E aí você usa no computador sem estar conectado, sem estar gastando a internet. Boa. Tá bom? Combinado? Muito bem. Depois, aula 2, conhecendo a plataforma. Aqui, Osmar, eu expliquei cada parte da plataforma. Então, eu falei os ambientes, onde ficavam, né, os blocos de comando, onde você muda o ator, onde você muda o cenário, onde você vê a visualização do que você programou. Então, eu expliquei cada parte. Caso você tenha perdido essa aula, o Osmar também se perdeu, sim, pode assistir para poder ver direitinho como que é o espaço do Scratch, tá bom? Tá lá no repositório.
Isso mesmo, aula 3, blocos de comandos do Scratch. Essa eu falei sobre a paleta de blocos, que a gente trabalhou até nessa última aula aí, quando estava eu e o Osmar, que são aquelas paletas que tem as cores e dentro de cada cor você tem o seu comando. Então é movimento, vai ter, né, blocos de comando de movimento. A aparência tem a ver com o quê? Com falinha em balãozinho, ou mudar a fantasia, coisas que tem a ver com a aparência e assim por diante, tá bom? Ok. Na última aula, que o Osmar me ajudou, Sim. a gente criou histórias, a gente criou 2 histórias, né? Um gatinho sozinho lá falando com o usuário, Isso. e depois um gato e um pato interagindo, um falando com o outro, se apresentando. E hoje a gente vai continuar programando, fazendo o quê? Cálculos. Então o nosso personagem vai falar com o usuário e vai fazer um cálculo, tá bom? Aí, Osmar, para fechar antes da gente começar a aula mesmo, Sim. a gente fala aqui dos eixos estruturantes, né, do objetivo da aula, e aí a gente pode começar. Legal. Eixos estruturantes. No meu é sempre investigação científica e processos criativos, ou seja, a lupa e a lâmpada, ou seja, investigar e criar, ter ideias, né? Sim. E o objetivo da aula é criar uma programação de uma história envolvendo cálculos matemáticos no Scratch. Legal. Todas as aulas são baseadas no MAPPA, MAPPA, que é o material de apoio ao planejamento e práticas. E você já até me deu um sinalzinho aqui dizendo, não esqueça de falar com a Natália. Oi, Natália, tudo bem? Eu falei certinho com a Natália. Daqui a pouco quem vem, Osmar, depois da Natália? Vem a Carol. A Carol. Então, daqui a pouco aparece a Carol aí pra gente dar um oizinho pra Carol. Legal. Tá bom? E antes da gente começar, a gente tem que falar do canal antirracista, né? Isso, Roberta, né? Então, O canal antirracista disponibilizado aí para vocês via link, via QR Code, um canal específico no YouTube que vai trabalhar essa questão da trilha antirracista. São aulas produzidas aqui pelo CMSP com foco, com direcionamento para esse assunto tão recorrente e tão importante nos dias de hoje, tá ok? Trilha antirracista, aulas disponíveis para vocês aí, tá o QR Code, tá o link aí para vocês acessarem aqui embaixo. Assistam a gente, são aulas muito bacanas para você ter como referência aí para construir trabalhos, palestras, aí conversar com o pessoal aí e tá antenado e bem informado. Certo, Roberto? Certinho. Demos o recado para começar então a nossa aula fazendo o quê? Cálculos aí no Scratch, criando uma historinha que tem a ver com cálculo. Boa. Então, Osmar, para começar, olha a proposta da aula. Legal. Criar um ator é um personagem, tá? Sim. Um bonequinho, que seja, que pergunte um número para o usuário. Então ele vai perguntar um número para quem está mexendo no jogo, tá bom? Então se você estiver mexendo é para você, se eu estiver mexendo é para mim. Ele vai perguntar um número e aí você vai digitar um número. E aí o seu personagem, né, o personagem que a gente criar, ele vai responder, ó, responda. Então ele vai responder o dobro desse número. Então ele vai perguntar, e fala um número. Aí você fala e ele fala, o dobro é tal, tá bom? Ok. Então você está interagindo e fazendo cálculo. Tá bom? Além disso, o que a gente quer fazer? Hoje eu quero fazer uma coisa mais incrementada. Eu quero alterar a fantasia ao falar. Você fala, que é isso, Roberto? Você pirou, alterar a fantasia. Lembra, quando a gente fala do nosso ator, pode vir aqui comigo, ó. Quando a gente fala do nosso ator, ele, às vezes, tá, Osmar? Ele tem mais de uma fantasia. O que é fantasia? Mais de uma posição. Então, se a gente pegar o gatinho, aquele gatinho mesmo padrão, ele tem pelo menos 2 posições, tipo, levantando a perninha e tal. O que eu vou pegar é uma menininha que ela faz uma cara do tipo, eu tô pensando. Então, no meio desse diálogo de você falar o número, ela vai pensar um pouquinho. E aí ela vai responder. Então, eu vou fazer essa troca de posição, que é a troca de fantasia, para parecer que ela tá em movimento. Então, muitos personagens têm esse movimento, essa troca de fantasia, que você programando consegue fazer parecer que ele está se movimentando. Tanto que tem uns que mexem a perninha, se você quiser fazer andar, você fica mudando a fantasia a cada passo. Então você põe uma fantasia, tantos passos, muda a fantasia, tantos passos. E aí ele fica parecendo que ele está mexendo o movimento como se estivesse andando. Bem legal. Tá bom? Então é isso que a gente pretende fazer. Vou mostrar já para vocês a nossa programação. Então, para iniciar, tá, Osmar? Se você olhar aqui, parece difícil, mas não é. Mas se você ver, tem bastante roxinho. Tem, tá? muito roxinho. Então esse roxinho é de aparência, a gente tem bastante aparência. Então a gente tem aquele do início, né? Aí depois a gente vai ter o de aparência, que é o quê, ó? Então inicia clicando na setinha verde. Depois mudar a fantasia pro B, tá vendo que tá escrito Every B? Porque eu vou pegar o personagem Every, tá bom? Então a gente vai primeiro pôr o B. Aí ela vai parar um pouquinho, ela vai mudar a fantasia pro A. E aí ela vai começar a brincadeira. Porque aí ela vai falar, olá, vamos brincar? Aí em seguida ela vai falar, você digita um número e eu digo o dobro, ok? Aí vai abrir o campo para digitar o número. E aí você vai lá e digita o número. Enquanto isso, ela muda de fantasia e faz assim, Aí aqui é um pensamento, tá? É um balãozinho de pensamento. Ela vai fazer, Aí ela vai mudar a fantasia de novo e vai falar, já sei. E aí ela vai pôr junte o dobro do número. Então a gente vai falar, o dobro do número é... E a gente vai pegar esse número, essa resposta e multiplicar por 2, porque dobro é vezes 2, né? Ok. E aí, vezes 2, vai aparecer o dobro do número e o resultado vezes 2. Legal. E aí ela vai falar, acertei, né? E aí ela vai falar, tchau, adorei brincar com você.
e vai mudar a fantasia de novo. Ok. Tá bom? Então a gente tem essa troca de fantasia pra ficar parecendo que ela se movimenta. Então ela vai fazer uma pose quando tá pensando, ela vai fazer uma pose quando tá falando, posições diferentes. Só tem 2 tipos, poderia pegar uma com personagem com mais, mas quis pegar uma mais simples. E você vai ver, Osmar, que a programação não é difícil. Tem muito do roxinho, que é de aparência, e aí tem ali um verdinho, um azulzinho, que você vai ver que é o sensor, o operador, mas dá pra fazer, tá bom? Ok. Então, vamos começar. Bom. O que vai acontecer? Eu vou pedir pro Osmar sentar, então ele tá ali já com o computador, Óculos. ele vai sentar ali, ó, pode sentar, pus ele sentadinho. Muito bem. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês, e aí quando eu terminar de mostrar o que é pra fazer, vão espelhar a tela do Osmar, e aí ele vai executar. Então, primeiro vem comigo, ó. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, Osmar, é trocar o cenário, Ok. tá bom? Então Sim. a gente vai selecionar um cenário lá na área de cenários. Então a gente vai lá no canto direito embaixo, tem o palco ali, né? Sim. E tem um lugarzinho que a gente clica ali, ó, embaixo, do lado direito. Calma, não vai fazer ainda. Não. E a gente vai abrir os cenários. O cenário que eu escolhi foi um de castelo. Então tá dentro do tudo, mas poderia estar em outro lugar também, tá? Mas eu peguei tudo. Dentro do tudo eu vou procurar o Castelo 2, é o Castle 2 que tá aqui, tá bom? Ó, então ele achou ali o Castle 2 e vai aparecer o Castle 2 em grande aqui, bem grandão pra quem tá vendo aí. É um castelinho lá no fundo com um caminhozinho. Então eu vou pôr a minha personagem nesse caminho, tá bom? Com um castelo no fundo. Fui eu que escolhi, tava inspirada no dia, falei, vou pôr um castelinho, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? E vai ficar assim, ó, tá? O gatinho com o castelinho lá atrás. Então agora eu vou pedir para espelhar a tela do Osmar pra gente executar no Squash. Ok. Então pode espelhar a tela do Osmar pra mim. Espelhada. Muito bom. Vai lá no cantinho direito do lado aí da Carol, que já tá a Carol aí. Oi, Carol, tudo bem? Muito bem. Lá no cantinho direito, você vai procurar aí o castelo, vê? Ele não tá na mesma posição que o meu Squash, tá? Não sei porque eles mudam, acho que eles atualizam, mas ele tá do lado esquerdo. Eu já achei ele aí, ó. Tá. Do lado esquerdo, primeira coluna. Achou? Achei. Castle. Olha lá, Ok. já ficou o gatinho no castelo. Isso. Tá bom? Só que eu não quero o gatinho, eu vou mudar o personagem. Sim. Tá bom? Então voltem aqui comigo, por favor. Hoje o pessoal aí, o Maurão, vai ajudar a gente bem, porque ó, vai e volta. A Carol vai ter que ter paciência aqui com a gente. Então, vamos lá. Agora a gente vai mexer no quê? No sprite, né? Então, no caso, no ator. Então, a gente vai primeiro apagar o gato. Osmar, você tem ideia de como apaga o gato? Ah, dá um del aí. É, quase isso. Então a gente tem o gatinho aqui, ó, dentro da área onde tem os atores, né, que a gente chama de sprites, a gente tem um xizinho de uma lixeira. Joga a ele no gente vai lixo. clicar ali, ó, É. e ele não faz ainda não. Não. E aí o gatinho vai, ó, puf, sumir, Vai tá bom? sumir. É isso que a gente vai fazer. Beleza. Então pode espelhar a tela do Osmar, ó de lá, isso Ok. aí. Canto direito de baixo, onde tem o personagem, tá vendo? O gatinho tá bem aí, ó, Carol, Isso, ó. Clica aí, Clicar. na lixeirinha e pum, Já é. clicou. Ó, o gato, sumiu. Ok. Não temos mais nenhum ator. Vamos ter que colocar um ator aí? Sim. Tá bom? Então, pode voltar comigo. Vamos escolher um ator. Então, eu vou dentro da área dos sprites de novo, que é a parte dos atores, né? A gente vai vir aqui nesse gatinho que tem uma estrelinha pra gente selecionar um ator. Tá, Osmar? É do lado onde a gente selecionou o cenário. Sim. Quando a gente clica lá, vão abrir todos os personagens. Aí tinham várias opções. Eu peguei essa aqui que é a Avery, né? Avery que chama. A gente fala Avery, acredito eu, tá? A Avery que tem uma mãozinha pro lado assim, ó. Tinha ela andando também, tá? Mas como eu não ia fazer ela se movimentar, eu ia só fazer ela falar, eu escolhi essa Avery. Por quê? Porque ela tem essa posição com a mãozinha e ela tem mais uma que daqui a pouco a gente vai mostrar, tá bom? Então você vai clicar nela e aí ela vai aparecer ali, ó, no meio do caminho. Então eu vou pedir agora para espelhar a tela do Osmar. Ele vai ficar bem atrás da Carol, coitada da Carol. Vamos ver se o pessoal espelha. Isso, pode espelhar a tela do Osmar para mim. O pessoal hoje vai ter que ter paciência comigo. Ó, bem atrás dela, não é o do cenário, é do ator. Isso. Clica aí. Clicado. Procura agora a Avery. Tá Achamos. vendo ela aí, ó? Isso. Ó? Tá vendo quando você põe a mão, aparece ela com a mãozinha pra fora e a mãozinha atrás das costas? Isso. Essas são as duas posições que a gente vai usar. Ok. Tá bom? Clica nela. Clicado. E ela apareceu lá no meio do caminho. Ok. Tá bom? Sim. Aí, aqui, quando ela apareceu no meu, até tá vendo que ela tá mais na terrinha mesmo aí, né? Isso. Quando ela apareceu aqui no meu, quando eu fiz o meu Squash, que eu baixei no meu computador, pode voltar aqui com a minha tela, ó. Ela ficou aparecendo mais pro canto, em cima do mato. Aí eu achei que ela ficou num lugar muito ruim. Sim. Aí eu falei, eu vou posicionar ela melhor. Então eu falei, ó, clica com o mouse, né, sobre ela e arrasta para a posição que você acha que fica melhor. Ok. Então, no seu caso, se você quiser, Osmar, você pode deixar aí. Então eu vou pedir para espelhar a tela do Osmar. O Osmar já mexeu nela ou ela estava aí? Não, mexi um Você pouquinho. pode mexer um pouquinho, ó. Aqui, Você ó. pode pôr onde Ela quiser. tá porque- movimentando. Só que aí tem um cuidado, né? Vai aparecer um balãozinho de fala. Então não põe ela muito para cima para o balãozinho não ficar escondido. Ok. Então eu pus ela mais para baixo porque ela vai aparecer aqueles balãozinhos de fala e eu quero que apareça e seja nítido para ler.
Posição Tá boa bom? aqui? Tá bom essa posição. Ok. Tudo bem? Tudo. Lembrando que sempre a gente coloca a posição que a gente quer antes do início da programação, que aí ele vai começar a partir daí, certo? Só que se o personagem andar, ele vai ficar se movimentando, né? Mas ela não anda, então ela vai ficar em todo momento aí, paradinha nessa parte aí do plano cartesiano que tem aí. Tudo bem até aqui? Sim? Tudo. Então tá bom. Então volta comigo agora, porque agora a gente vai pensar na fantasia dela. Olha lá, quando a gente clica dentro de fantasia, que é a segunda aba que tem lá, né, em códigos, claro, com a Avery selecionada, tá? Você vai ver que tem duas opções de fantasia. A A, que ela tá com essa mãozinha levantada, e a B, que ela tá com uma mãozinha atrás das costas. Então eu quero que você veja que tem essas duas fantasias, por quê? Porque na programação, quando eu quiser ela com essa carinha que tá parecendo que ela tá falando, eu vou pôr a fantasia A. E quando eu quiser essa carinha que ela tá com a boquinha parecendo fechada, que ela vai estar pensando ou aguardando, eu vou pôr a fantasia B, tá bom? É o Avery A e o Avery B. Às vezes tem personagem que tem A, B, C, e aí você pode ir mudando, tá bom? Ok. Tudo bem? Então eu vou pedir pro Osmar só mostrar lá no dele, então eu vou pedir para espelhar a tela do Osmar. Agradeço a paciência de todos aí. Clica na aba da fantasia, o pessoal arrasa aqui, os meninos e as meninas, claro. E mostra que tem essa fantasia aí, clica na de baixo, só para eles verem. Aqui. Do lado esquerdo tem as fantasias, clica na de baixo. Isso. E ela fica com o bracinho atrás, tá bom? São os dois tipos que tem aí. Muito bom. Então, volta comigo que agora tá faltando o quê? Programar. Então, agora a gente vai para programação. Aí você fala, onde eu programo mesmo? Ah, é aqui nessa área de código, né? Então, dentro da aba código, a gente tem lá a paleta de blocos, tem todos os blocos aqui com todas as cores. A gente vai escolher o bloco e vai arrastar aqui para o lado, lembrando que está selecionada a nossa linda Avery, que é a nossa atora aí, né, no caso. É atriz, acho que fala, né? Não é atora, né? Mas ok, falei coisa errada de português, me corrigi. Todo mundo rindo, até a Carol tá rindo. É porque, né? Porque saiu lá do âmago, né? Mas ok. Atriz, nosso personagem, tá. E a gente vai programar ela aqui, tá bom? Aí a gente vai colocar a programação aqui dentro, que é uma programação extensa, então eu coloquei ela aqui, ó, detalhada, tá, Osmar, pra gente olhar. Ok. E aí, pra entender, a gente vai primeiro pegar o controle, que é o quando for clicado. Certo. Calma que a gente já vai fazer. Aí depois a gente vê que tem a maioria é roxo, então a maioria que é roxinha é a aparência. Certo. Tem um só de eventos, que é um espere. Tem um sensor aqui, ó, que é o pergunte, e depois tem um sensor de novo, que é lá dentro usando a resposta. Tá. E tem um operador, que é o junte tal coisa com tal coisa, e além disso tem o de vezes 2, tá bom? Tá. Então, vai dar um trabalhinho? Vai. A gente tem tempo para isso? Tem. Tem 12 minutos para montar essa programação e fazer a bonequinha falar com o usuário, Então, tá vamos bom? Então agora eu vou pedir para espelhar a tela do Osmar e o Osmar vai se dedicar para montar essa programação. Vamos lá. E você vai ajudar ele, tá vai bom? dar certinho. Primeira coisa, você vai dentro da paleta controle, que é aquela laranjinha. Ok. Achou? Achei. Você tem que procurar dentro de controle. Eu acho que não é controle, é eventos. Eventos. Eu sempre ponho ao contrário aqui. Eventos, Vê se é eventos. É que Isso. eu confundo, vou dizer, eu confundo a cor laranja com amarelo. Não aí quando tá na paleta, mas quando estão os blocos. Eu acho esse laranja e esse amarelo muito parecidos São no parecidos tom. mesmo. Não são? São. Aí eu procuro. Se não tiver no eventos, ele tá no controle. Então, tanto que aqui na minha lousa tá ao contrário. Tinha que ser primeiro eventos, depois controle. Mas ok. Então procura aí aquele quando tocar na bandeirinha verde, inicia, arrasta ele para a parte de códigos. Vê que eu já deixei grande aí para você. Já ó. tá legal. Eu já ampliei, porque eu falei, eu quiser ampliar mais um pouquinho, senão acho que tá bom, né? Tá bom. Tá baixado esse? Tá baixado, né? Já tá lá. Ah, legal. Muito bem. Agora, não, se tá salvo, não sei, É. senão a gente salva. Vamos ver se não der, se der pepino, a gente já sabe que tem que salvar, já né? sabe o que fazer, Tá verdade. bom. Agora a gente vai na aparência, porque a gente vai mudar a aparência ao roxinho. Achou Ok, ele aí? achei. A gente vai mudar, não é o azulzinho, é o roxinho, a aparência, é o de baixo. Terceiro. Também. Aparência, ok. 1, 2, 3. Tá nele, Terceiro Roberto. botão? Aparência. Tá na aparência mesmo? Tá na aparência. Nossa, da onde eu tô, eu enxerguei de outra cor. Muito bem, você tem que procurar um que chama Mude para Fantasia. Mude para fantasia. Isso, Every B. arrasta. Every B? Isso, arrasta ele, aí a gente muda se é A ou B. Ah, ok. Tá bom? Arrastado. Porque se você clicar, pode soltar aí, se você clicar na setinha ali, ó, do lado direito, Sim. ele põe aí setinha aí, só pra eles verem. Aparecem as opções. Ah, que interessante. A gente vai começar com a B, tá Tá. bom? Mas vai ter hora que a gente vai usar A. Então se você quiser já duplicar isso, você pode, Tá. Mas você desgruda ele aí desse de cima para Tá. duplicar. Se você quiser duplicar, a gente vai usar a troca de fantasia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu posso duplicar e deixar ele quietinho? Você clica e duplica e já deixa aí no cantinho. Você já deixa um 5 aí. 4, 5. É Vê isso? se já tem. Às vezes tem até mais, não tem problema.
Você vai usar os 5, muito bem. Ok. Então, vai lá pra cima, cola o primeiro. Cola o primeiro. Isso, pode Isso. deixar de lado, Colou isso. o primeiro. E Ai, o que primeiro legal. é na fantasia B, Certo. tá bom? Ok. Agora você vai em controle. Controle. Controle, acho que agora eu acertei. Ok. E procura o espere um segundo. Espera um segundo, esperar. Põe aí embaixo, espere um segundo. Ok. Porque vai começar com uma fantasia Certo. e vai ficar parado para começar a realizar a conversa. Tá. Tá bom? Tá. Agora vai vir aqueles de falar, que é o diga olá, pananã, por tantos segundos, diga olá. E Tá. esses diga olá também estão dentro da aparência. Aparência. Então vai em aparência, Aparência, certo? ok. E procura o diga olá por 2 segundos. Achei. Isso, Arrasta. puxa. Se você quiser duplicar esse, você também pode duplicar. Porque a gente tem aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Nossa. Se quiser, senão você puxa cada hora. O que você acha melhor? Não vai ter espaço para duplicar não, Roberto. Então deixa ele aí, você vai mexer, tá Tá. bom? Só que aí você vai pôr lá e aí você vai mudar o texto, porque tá escrito aqui, ó, olá, vírgula, vamos brincar? Tá. Uma interrogação. Então clica aí, vê se ele Olá. altera. Olá, vírgula, Vírgula. vamos brincar? Interrogação. Vamos brincar? Isso, interrogação. Tá. Ok. Aí em seguida você vai pôr de novo um desse diga olá, parararara. Então puxa mais um lá. Duplicar. Pode duplicar, só que você duplicar isso, grudado ele duplicaria tudo, isso aí. Muito bom. Então encaixa lá já de volta, né? Vai ser encaixado. Isso. E aí a frase de baixo é assim, ó. Você digita um número, então clica aí para alterar. Você. Você, vê se ele altera. Você digita um número e eu digo o dobro, vírgula, ok. E eu Interrogação. digo o dobro. O dobro, vírgula, ok. Ok. Interrogação. Ok, interrogação. Sim. Só que esse, como o texto é grande, eu vou falar para você por 3 segundos aí. Porque senão a pessoa vai demorar para ler. Tá. Isso, muda para 3 segundos. A pessoa vai demorar para ler. Tá bom. Agora você vai ter que ir lá dentro de sensores e procurar um que é pergunte e espere. Vê se tem um pergunte e espere. Pergunte alguma coisa e espere. Pergunte, Isso. abre e Tá espera. escrito isso. É que aí ele tá falando qual é o número, né? Isso. Mas é esse que você vai arrastar que a gente vai mudar a frase. É esse aí, ó. Pergunte. Que esse é aquele que causa uma resposta. Ok. Só que aí não é o número que eu quero. Você Tá. vai escrever digite um número. Digite. Um número. Digite um número. Certo? Muito bom. Agora vai vir uma mudança de fantasia, que você já copiou. E coloca então uma mudança de fantasia aí. E a fantasia que vai vir aí é a fantasia B. Ok. Tá bom? Roberta. A gente já passou. Ai, ó, eu pulei uma. Pulou? Rosmar. Então, não, tudo bem, pode encaixar aí, que você vai ter que desencaixar para encaixar um no meio. Tá. Tá bom? Lá, depois do espere, antes do diga olá, era para mudar a fantasia para fantasia A. Tá. Então, separa o bloco, puxa o bloco que tá preso aqui, ó. Este? Isso, daqui do diga olá, isso. E encaixa uma fantasia aí para pôr uma fantasia A. Legal. Porque senão ele estaria com a mesma fantasia e não ia ser legal. É, legal mudar a fantasia quando ele tá falando. Muda a fantasia? Pra. Ok. Isso. E aí encaixa de novo. Vamos conferir, ó. Começou com aquele quando a bandeirinha verde. Depois tá, mude a fantasia pro B. Sim. Certo? Espere um segundo. Mude a fantasia pro A. Diga, olá, vamos brincar. Diga, você digita um número e eu digito o dobro. Ok. Eu digo o dobro. Eu digo o dobro, Ok. desculpa. Pergunte e digite um número. Isso. Mude pra fantasia every. Que aí tá certo. Every B. B. Muito bem. Ok. Agora você vai ter que, dentro da aparência, procurar um que chama pense por 2 segundos. Aparência. Dentro de aparência, Pense. tem o pense 2 segundos? Isso, Ok. esse aí. Arrastamos. E vamos deixar esse mesmo 2 segundos. Ok. Agora você vai mudar a fantasia de novo. Vamos mudar a fantasia. Vai mudar a fantasia agora pra A. Pra A. Porque ela vai fazer a cara de pensar Encaixou. e vai voltar pra cara de falar. Mudado, Mudou Roberto. pra A? Mudei. Muito bem. Agora você vai pegar um diga de novo. Diga. Então é dentro da aparência. Aparência. Que é o diga olá por 2 segundos. Só que em vez de olá, achou o diga olá? É o primeiro de todos aí da aparência. Ok, diga lá. Isso, 2 puxa ele lá. 2 segundos? Só que você vai mudar essa frase olá. Você vai pôr já sei. Tá. Então arrasta ele. Pera aí, vamos arrastar. Puxa, arrasta, encaixa aí. E põe já sei. Ao invés de olá, já sei. Isso, já sei. E pode pôr uma exclamação, tipo dizendo, já sei qual que é a resposta. Já sei. Ok. Tudo bem? Ok. Agora você vai pegar um diga olá de novo. Diga lá de novo. Só que agora a gente vai ter que fazer uma continha aí no meio, tá bom? Então diga olá, encaixa lá embaixo. Se você quiser diminuir um pouco, se achar que seus blocos estão muito grandes, você Vou diminui baixar. um pouquinho ali.
Tá. Ou você arrasta para descer. Descer. Isso, você pode diminuir Vou diminuir um pouquinho, velho. Tá Ok. bom. Então, nesse digolar, a gente vai ter que encaixar um verdinho de operador. Então Tá. você vai dentro de operador e vai procurar aquele que fala assim: junte banana com maçã, maçã com banana, sempre Ok. junte alguma coisa. Achei. Procura ele aí. Achei. Arrasta, encaixa ele dentro do olá. Encaixou? Encaixou. Muito bem. No primeiro espaço, onde está aqui, fruta que é a primeira que tá aí, maçã. Maçã. Você vai digitar o seguinte frase: o dobro do número é, que aí ele vai falar isso, ó, o dobro do número é, certo? É. Tá. Dentro Interrogação? do outro, você vai ter que encaixar um outro operador, onde está banana. Ok. Então procura o operador que tem continha de vezes, que é o do asterisco. Eu acho que deve ser o terceiro, que é um de mais, um de menos, um de vezes. Se eu tô tem enxergando duas bem. bolinhas e É um esse aqui. vezes. Ok. Isso. Puxa ele e coloca no lugar da banana. Puxado. Tá. Aí o que vai acontecer? No primeiro espaço você vai pôr a resposta e no segundo você vai pôr o número 2. Ok. Tá? Mas aí como que você põe a resposta? Calma. A resposta você vai ter que ir dentro de sensores. Sensores. Porque se você fez a pergunta, a resposta tá lá dentro dos sensores. Tá. Então procura sensores, que é um Sensores. azulzinho. Tem uma bolinha que é a resposta. Achamos. Puxa ela e coloca no primeiro lugar. Isso. Resposta. E no segundo você põe o número 2. Tá. Então, o que você está fazendo aí nessa programação? Tá? Você está falando que o dobro do número é, e aí ele pega a resposta e multiplica por 2. Como é muito texto, coloca 3 segundos, só Tá. para ficar um pouquinho Então, mais... aqui, nesse espaço em branco vai ficar o quê? A resposta e depois do asterisco. Não, você tinha que ter colocado o número 2 aí, porque Aqui. é vezes 2. Aqui dentro do vezes asterisco, 2. Dois. Porque é pegar a resposta e multiplicar por 2. Resposta e vezes no dois, tempo, 3 você segundos. muda para 3. Ok. É isso aí, tá arrasando, Osmar. Ó. Tá aprendendo. 3. Agora eu digo lá de novo por 2 segundos, só faltando 2 frasezinhas pra gente mudar a última Vamos lá. fantasia. Digolar tá. Tá lá dentro de aparência. 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 Digolar por 2 segundos. Isso, ok. arrasta. Se quiser já arrastar 2, porque vão ser 2 seguidos. Aí a gente só muda o texto. Tá. Tá bom? Já arrasta mais um. mais um. Vai lá, arrasta mais um. De boa. Isso. Ok. No primeiro você vai escrever acertei, né? Então acertei, vírgula, né? Interrogação. Acertei, vírgula, né? Interrogação. E em 2 segundos também. E no de baixo você vai se despedir. Então você vai escrever tchau, Tchau. adorei brincar com você. Tchau, vírgula, adorei brincar com você. E aí esse você vai por 3 segundos só porque a frase é maior. Adorei brincar com você. Exclamação. E a última coisa que você vai mudar, muda os 3 segundos. 3 segundos. Isso aí. Ok. Você vai colocar a última mudança de fantasia que tá ali do lado. Coloca a fantasia B de novo para voltar para a fantasia inicial. Tá, B aí? B. Ok. Muito bem. Agora você vai ampliar a tela e a gente vai... Posso excluir Pode esse aqui que sobrou? Você pode jogar de volta para lá ou apertar delete que ele apaga. Ok. Aí. Agora, o que você vai fazer? Ampliar a nossa tela para ver se deu certo. Vamos Então, lá. amplia Vamos. e vamos torcer para dar certo, tá Vamos bom? pedir. Então, vai apertar o botãozinho verde Ok. e o que vai acontecer? Vamos lá. Olá. Olá, vamos brincar? Você digita. Pode falar. Desculpa, você digita o número. Ah, foi muito Então, rápido. vai no vermelhinho de novo, que ele começa de novo. Ah, Tem legal, problemas. né? Eu Vai. deixo você falar. Não, você vai fala. Lá, vai, eu Vai lá. falo. Então vai que a gente tá acabando a aula. Vai lá, Verdinho. Roberto, vai. Verdinho, aperta o verdinho para começar. Verdinho foi. Isso. Olá, vamos brincar? Você digita um número e eu digo o dobro, ok? Aí abriu, digite um número, abriu uma caixinha para você digitar o número. Então escolhe um número aí, Osmar, que vai fazer vezes 2. 2. Então, não, põe outro número, né? Um número mais... Quanto você quer pôr? 2 vezes 2? Vai dar 4. 5. 5, vai. 5. Aperta Enter para Enter. entrar. Olha lá, ela cruzou a perninha pensando, os bracinhos. Já sei! O dobro do número é 10. 5 vezes 2 é 10, arrasou. Acertei, né? Tchau, adorei brincar com você. Ah, muito E aí, você legal. gostou, Osmar? Vamos mais uma? Adorei. Então vai, aperta, vou pedir a última, rapidinho que a aula tá acabando. Nossa. Coloca lá o vermelhinho. Vermelhinho, já Isso, foi. vai lá. Pode ir falando você, vai lá. Ok, vamos brincar. Você digite um número e eu digo o dobro. Tá? Digite o número. Fala, Roberta. Ah, o número, põe aí 15. 15 vezes 2 dá 30. 15. 15. Aperta Enter. Enter. Já sei. O dobro do número é 30. Arrasou. Legal. Acertei, né? Tchau, adorei brincar com você. Eu também adorei brincar com você. Então, só mostrando aqui a tela para vocês. Não esqueçam, agora é com você. Faça uma síntese de tudo que você desenvolveu e aprofundou na aula de hoje. Se possível, treine essa programação e crie novas programações no estilo dessa, em coisas mais elaboradas que dá para fazer aí, né?
Gostou, Osmar? Nossa, adorei. Foi muito, muito, muito bom. Então tá bom. Obrigada aí pela paciência de criar essa programação, porque não é fácil, tá Não. bom? E vocês não esqueçam de avaliar a nossa aula. Vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link. Digam lá se vocês gostaram, não gostaram. E a gente se vê numa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.